Vamos dar uma olhadinha no curso por dentro? Então, vamos lá. A gente começa aqui no módulo de aquecimento, e aí tem uma aula falando sobre os obstáculos que podem atrapalhar você na sua jornada empreendedora, que habilidades você deve desenvolver. Vou mostrar aqui um pedacinho dessa aula das habilidades. Inclusive tem um Olá, exercício. sejam muito bem-vindas a mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre as habilidades e características dos empreendedores de sucesso. Se você não tem nenhuma dessas habilidades e características, não precisa se preocupar, porque todas podem ser desenvolvidas e cultivadas. Depois a gente tem uma aula sobre planejamento, o primeiro mês, o checklist para começar, as tarefas da soparia, quais são os pilares de um negócio bem-sucedido. Isso aqui eu explico como que eu criei o método desse curso. Quais são os marcos da sua jornada até você alcançar um faturamento de 1.000, 5.000, enfim, o que você tem que fazer para chegar em cada etapa dessa. E temos uma revisão e uma introdução ao próximo módulo. E a gente também tem um exercício para você testar os seus conhecimentos do que você aprendeu aqui. Na sequência, a gente vem para o módulo 2, que é ministrado pela professora Ceci Santiago. Esse módulo, ele fala das boas práticas de fabricação. E aqui dentro tem uma aula já atualizada sobre a rotulagem que vai entrar em vigor. E aí você já vai ficar sabendo o que você tem que fazer a partir de outubro. Eu coloquei aqui setembro porque eu sou sempre muito antecipada, mas na realidade é a partir de outubro. E aqui também tem um questionário para você avaliar o seu aprendizado. Aí a gente vem para o módulo 3, que é o módulo de produção. Aqui é um módulo que tem muitas aulas e tem aulas sobre tudo aqui, sobre restrição alimentar, tamanho das sopas, opção de embalagem, descascador, compra, corte, e aí a gente vem para as fichas técnicas. E aí eu vou dar uma amostra aqui da planilha de fichas técnicas. Ela fica aqui debaixo, aqui é uma aula em vídeo explicando, e aqui debaixo está a planilha para você baixar. É só clicar nela e ela vai baixar para o seu computador. Você pode também baixar para o seu celular. Nesse caso, eu recomendo que você baixe antes o Excel para o seu aparelho de telefone. Aqui está a nossa planilha, ela tem algumas novidades em relação à versão anterior, e a novidade principal é aqui na parte do cardápio. Aqui a gente tem todas as fichas técnicas e tem espaço para você criar as suas receitas se você quiser. E aí a gente vem aqui para a parte de criação do cardápio. Aqui você tem agora as receitas qualificadas por tipo, né? Baixa caloria, vegana, vegetariana. E aqui do lado, na hora de você construir o seu cardápio, você vai escolher ali a sopa que você quer trabalhar e automaticamente vem carregado o CMV. Se você ainda não sabe, é o custo de mercadoria vendida. Isso aqui é a base para você ganhar dinheiro com o seu negócio, e as observações. Aí você tem condições de criar um cardápio aqui dentro do perfil que você quer. Eu quero criar só sopas com baixa caloria, então essa daqui já não serviria. Aí você vai escolher outras sopas para compor. Se você quiser um cardápio só de baixas calorias, você vai escolher aqui só as sopas que são de baixa caloria. E aí você vai vendo aqui se você acertou, e aqui vai tendo o CMV do seu cardápio. Depois aqui embaixo você coloca quantas sopas você vai trabalhar, e aqui vai sair uma conta automática do seu CMV médio da seleção de sopas. Então, quando você quiser fazer uma promoção, você vai fazer esse estudo aqui. Se você quiser dar frete grátis, abaixar o valor, é aqui que você vai escolher que sopas você vai trabalhar para poder continuar tendo lucro. Então, e aqui do lado, você clicando em cima do nome da sopa, você vai cair dentro da ficha técnica, se você quiser conferir alguma coisa. A sequência, a gente tem as receitas para impressão, é o arquivo em PDF com as receitas. Então, você é só clicar aqui e você tem acesso aqui ao arquivo com as receitas. Tem um para as receitas de base, que são os caldos, e outro para as receitas das sopas. Estão todas aqui. Se você quiser consultar a receita, aqui não tem a parte de custo, é só a receita e a tabela nutricional. Na sequência, a gente eu explico o CMV médios, caldos e bases, como é que você insere uma receita nova na planilha de ficha técnica, você que está criando uma receita. Aqui tem uma outra funcionalidade super bacana, que é a planilha de pedidos. Como é que você faz uma ordem de produção no caderno, se você não for usar planilha. Lista de compras no caderno. Aqui é na planilha, aqui é no caderno. Etiquetas, congelamento, envase, finalização e, por fim, um resumo desse módulo que é riquíssimo. Aí a gente vem para o módulo 4.
No módulo 4, a gente fala de vendas e entregas. Então, falo aqui dos segmentos de público-alvo, que é uma coisa super importante no caso da soparia. Vamos dar uma olhadinha. Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai falar de público-alvo. Público-alvo aqui dentro do Viver de Sopa, ele já está definido, você não vai ter esse trabalho de buscar. Isso, aliás, é um ponto bem trabalhoso de quem começa um negócio, é definir o seu público-alvo. A gente nunca vende para todo mundo, isso é um erro bastante comum. Quando a gente tenta vender o nosso produto para todo mundo, a gente acaba não vendendo para ninguém. E por que isso? Porque a nossa comunicação... Essa aula, então, está dentro do módulo 4. Aí tem a aula de parcerias aqui, que é uma aula importantíssima também. Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são as parcerias. As parcerias, elas são fundamentais no desenvolvimento de qualquer negócio, seja ele de alimentos ou não. E no caso da nossa soparia, é realmente muito importante. Nesse mesmo módulo, a gente tem uma aula que são os primeiros passos para vender. E aqui, debaixo dessa aula, a gente tem alguns documentos para ajudar você. O primeiro passo para vender, se você vai vender para cliente direto, se você quer vender para uma loja, para um outro lugar. Aí aqui você tem esse arquivo que tem todo o passo a passo, checklist para você começar a vender. O que você tem que fazer? Aí aqui dentro tem os pré-requisitos, tudo que você precisa, quem você vai escolher para vender, o público-alvo, tá tudo aqui dentro desse arquivo. Na sequência, a gente tem aula sobre feedback, que é importantíssimo, atendimento, forma de recebimento, como usar o WhatsApp Business, que bolsa térmica que você vai usar, como que você vai separar os seus pedidos, como que você vai fazer a rota de entrega, que cuidados você tem que ter com o seu entregador. Depois a gente tem o módulo 5, que é marketing e finanças. Então aqui eu ensino você a mexer no Canva. O Canva é um programinha para você fazer a sua arte, fazer os desenhos da sua rede social. Tem uma aula sobre logomarca, tem uma aula sobre redes sociais, tem uma aula só sobre impulsionamento, é turbinar post no Instagram. Tem uma aula aqui com planejamento de redes sociais e aqui dentro dessa aula você tem um planner pronto para as redes sociais, onde vem escrito exatamente o que você tem que postar em cada dia da semana. Isso é uma ferramenta super importante. Eu deixei uma em branco para você preencher, estou entregando um modelo prontinho aqui, para você já saber o que tem que postar. Olha, tá tudo prontinho aqui dentro. Mais fácil impossível. Depois a gente tem fluxo de caixa, se você vai ficar com a sua empresa PJ ou PF, pessoa física ou pessoa jurídica, como é que você aumenta a lucratividade do seu negócio, como é que você faz um plano de ação, como é que você traça metas para o seu negócio. Tem uma aula sobre assuntos trabalhistas, porque certamente você vai chegar aqui em alguma hora. E tem também uma arte pronta do cardápio para você mandar para o seu cliente de como aquecer. E aqui tem também um modelo de cardápio pronto, que é só você. Se você não quiser fazer, enfim, quiser começar com pronto, tá aqui. A gente tem também um módulo de bônus, e aqui no módulo bônus tem as aulas do Roberto Rangel, para você transformar o seu celular em uma câmera fotográfica. Tem alguns audiobooks que eu recomendo, e aqui estão as fotos para você começar. Tem 3 pastas, cada uma tem 10 fotos, e aqui estão as fotos, essas fotos são todas minhas, você pode usar à vontade. E aqui tem fotos, se você ainda não tem fotos, se você está começando, você vai poder usar essas daqui para você começar o seu negócio. E aí, a gente tem o módulo das lives. Todas as lives que eu faço que são relevantes para o aprendizado de vocês, eu coloco aqui, tá? Quando elas têm card, tem algum material de apoio, elas vêm todas para dentro do curso. Então, esse aqui é o curso Viver de Sopa por Dentro.